Eu só queria dizer que eu queria morar em Tel Aviv. Porra, a galera lá é bonita. É uma galera bonita mesmo. Olha, só pra dizer que o protagonista desse filme ele parece o Steve Carell de Israel. Não, eu acho que assim, o tempo foi benéfico pro Steve Carell. Coloca o Steve Carell aqui na esquerda, esse cara na direita ele vai virar. Não, ele é muito mais charmoso, muito mais charmoso. Bom, imagina certo dia, alguns representantes do exército baterem na sua porta, todos fardados, com aquela cara de morte. O que você acha que vai acontecer? É eterna, cara de morte. A morte, exatamente. E o filme ele começa justamente com a notícia de que o filho de uma família morreu. E aí a gente vai acompanhar a forma como essa família lida com isso. Bom, acho que eu vou ser um pouco repetitivo com essa minha fala, mas acho que isso já é uma característica minha, né? Esse filme foi uma grata surpresa, não esperava muita coisa dele, já tinha visto aí que tinha ido bem no Festival de Veneza, mas até então ninguém tinha falado muito sobre ele, tinha sumido um pouco. Acho que ganhou o prêmio de melhor diretor lá, né? O Leão de Prata. Isso. Mas já que você falou de repetição, também vou ser repetitivo aqui, voltar às origens desse canal e falar sobre o Oscar. Natan não consegue ficar longe do Oscar. O Oscar daqui a pouco tá chegando, né? Mas o que tem esse filme com o Oscar? Ele foi um dos pré-indicados a melhor filme estrangeiro no ano passado. Ele não entrou na lista final dos 5, mas eu acho que ele poderia ter muito bem roubado um lugarzinho lá. Então se você gosta de Oscar, então fica de olho no Festival de Veneza, porque de uns anos pra cá ele meio que virou uma vitrine já pro Oscar, né? Esse ano ele parece que tá bem hypado. Então vários filmes aí que vão passar lá provavelmente vão ser indicados ao Oscar. Então vamos voltar pro filme aqui e falar das características que nos agradaram. Uma coisa que eu gostei bastante do filme foi a estrutura dele, que ela não é muito linear. Primeiro ele conta um fato, aí depois a gente tem um ponto de virada aí que a gente se surpreende, meio à la Hereditário. Ele volta, conta outro fato. Que acontece ao mesmo tempo que o primeiro, né? Exatamente, na terceira fase esses fatos eles se convergem. Só que o interessante disso é que o que acontece na segunda fase você não consegue entender muito bem se foi antes, durante ou depois dessa primeira fase. Então isso, além de criar um clima de tensão, você não consegue entender muito bem para onde o filme vai dar. E a gente só descobre em que momento de fato está acontecendo no terceiro ato. Então você vê que a montagem é bem perspicaz. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que é muito interessante, que esse ponto de virada ele vai ser solucionado, sim, nos primeiros minutos do segundo ato. Então se a gente tivesse uma montagem paralela desse primeiro com o segundo, não teria como ter um ponto de virada. Então você vê essa perspicácia, que é muito interessante se a gente for pensar na história do cinema. Porque você vê como a gente está lá na origem do cinema, a gente não tinha essa montagem paralela que foi inventada pelo Griffith, popularizada pelo Griffith, né? Sim. E aí a gente tinha filmes como o do Georges Méliès ou do Thomas Edison, que é aquele famoso lá dos bombeiros. Dos bombeiros, sim. Que ele conta toda a história da casa pegando fogo de fora da casa e depois de dentro da casa. E aí você vê como, muitos anos depois, a gente vai achar revolucionário como ele consegue usar justamente esse mesmo efeito. E a gente volta naquela coisa, né? Que tudo já foi contado, mas sim como a gente conta uma história, né? Pra deixar ela mais inovadora. E eu acho que nesse caso funcionou muito bem. Pô, eu acho que o primeiro ato, assim, é o suprassumo dessa frase que você falou. Porque o jeito que ele constrói os enquadramentos, a tensão, é muito inovadora e ao mesmo tempo muito simples. Então, por exemplo, logo quando essa notícia chega, né, com esses militares entrando na casa, a gente vê um plano super rápido de uma moça tendo uma convulsão. Sim. E de repente a gente fica longos minutos olhando quase que num plano pornográfico, porque tipo, a gente tá num close-up muito próximo, é muito íntimo, só que é um momento de muita fraqueza desse personagem. Então é uma coisa quase que pornográfica, porque ele tá chorando, tá tentando tomar um copo d'água. E assim, não tem nenhum refino técnico, é só uma câmera virada numa cabeça, só que é muito tenso. Sim, o clima de tensão, acho que tensão é o que define esse filme. E esse filme ele tinha tudo para ser muito melodramático, mas ele consegue assim ser muito sutil, porque os personagens eles têm uma carga dramática muito forte no olhar, na maneira como eles agem. A câmera mesmo, como segue esses personagens, eu não sei se ela chega a ser inovadora para mim, mas ela é muito elegante. Porque ela tem muita movimentação de câmera e em nenhum momento essa movimentação de câmera é exagerada. Até voltando para a cena inicial novamente, né? Quando essa mãe ela recebe essa notícia e ela cai no chão, a câmera ela se aproxima de um quadro que tem logo atrás dela e ele já anuncia que algo de muito ruim vai acontecer, porque ele é uma pintura meio obscura, abstrata, você não consegue entender muito bem, mas você sabe que ali tem algo de muito errado. É um vazio, assim, um infinito, que meio que você não sabe onde tem um fim. Eu acho que essa metáfora é uma coisa muito interessante. Tem traços muito fortes, assim, ela é agressiva. Você vê que é uma pintura agressiva. Então, guarda um pouquinho essa informação, porque acho que tem alguns outros planos que também tem essa ideia que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Mas o que eu acho legal também, por exemplo, tem aqueles planos de Deus, né? Que a gente vê tudo de cima e, assim, eles recebem essa notícia e eles parecem estar andando como baratas tontas.
nesse cenário que se torna muito claustrofóbico, né? Eu tava A cena comentando do do banheiro, close-up, inclusive, a cena do banheiro é fantástica. que é de cima também. Sim. Então eu tava comentando desse close-up que é muito claustrofóbico, que acaba sendo meio pornográfico. Desse aqui também é muito claustrofóbico, porque eles estão nesse espaço que a gente controla tudo vindo de cima e eles não têm pra onde sair, porque eles estão muito perdidos nessa desolação, nessa melancolia que tá assolando eles, né? Você percebe quando o filme ele tem uma boa direção de atores e ele tem uma boa direção de fotografia, essas coisas elas se convergem e conversam muito bem. E eu acho que além desses dois pontos, o tom do filme também ajuda a construir uma coisa que é diferente. Porque nesse primeiro ato a gente acompanha esse pai que, assim, predominantemente não fala nada. Sim. E ele é meio que aquele cara, sabe, que vai trazer a gente pra esse mundo novo. Então, o Harry Potter que entra em Hogwarts e vai conhecendo o castelo, a gente vai conhecendo essa história a partir do ponto de vista dele. Certo. Então, a gente entra junto com ele e, de repente, uma pessoa vem, começa a gritar e chorar, e espernear. A outra simplesmente olha e finge como se a morte não fosse nada. Então, esses contrastes, pra mim, me soaram muito cômicos, assim. Eu ria de todos eles. Essa coisa desse personagem, desse pai ser um pouco mais fechado, eu acho que muito vai na gênese do personagem, dele ser aquele meu patriarca da família que precisa, enfim, segurar todas as emoções para ele dar suporte para toda a família. Ou tem também aquela coisa de homem que não pode chorar. Sim. E uma outra coisa que eu acho... Tanto que ele chora todas as vezes escondido, Sim, né? ele chora vai no escondido, banheiro, exatamente. Bom, acho que quando a gente entra nesse segundo ato do filme, ele começa a mostrar mais a crítica que ele veio fazer, né? Sim, eu acho que assim, desde a primeira parte ele já faz, mas de uma maneira mais sutil, mas a Guerra praticamente é um personagem que tá ali sempre sondando todos os outros personagens, né? Então, a crítica é justamente essa alienação que a guerra traz. Uma frase que esses personagens do segundo ato falam, que é tipo, é tudo uma ilusão, né? Porque, de fato, são personagens que estão segurando um posto, mas não sabem quem são de fato os inimigos. Então tem aquela coisa do personagem na guerra, que enfim, o Apocalipse Now, todos esses filmes antimilitaristas já desenvolveram. Ele tá tão imerso do cara acabar ficando meio que insano e tratando qualquer pessoa como um inimigo. Eu acho que o que define muito bem isso é o estado de medo, né? O estado de medo desse outro, realmente, como você falou, desconhecido, desses entes que querem trazer os seus soldados de volta para casa. Do próprio Estado, que fala, ó, tem um mal aí que a gente não Exatamente. sabe qual que é, porque vocês vão ter que combater, mas a gente tá em guerra. Isso é o legal desse filme, porque ele fala sobre a guerra, ele não mostra combates diretos, mas ele traz uma série de questionamentos e de críticas do que a guerra causa para essas famílias, para esses soldados, né? Diferente de filmes quando você pega, por exemplo, um Dunkirk, né? Que ele tem uma série de cenas de guerra, que o diretor tenta aí colocar uma montagem diferente, mas que no final das contas, quando a gente sai do filme, a gente só sai apático por ter visto um monte de cena aí de efeitos especiais e não traz nenhum questionamento, nenhuma crítica sobre o que é a guerra hoje, né? Olha, eu confesso que assim, eu acho que tem filmes muito piores que Dunkirk. Eu acho que o Dunkirk... Não, com certeza tem. Dunkirk, inclusive, Com certeza questiona tem. essas questões de anônimo da guerra, quem que é o vilão de fato. Eu não acho que ele questiona. Porque você não vê o vilão, você não vê um nazista Mesmo lá. que você não veja, ele não se preocupa em mostrar o que a guerra causa. Olha, mas eu acho que... Eu não vejo dessa maneira. Eu não gosto do filme por outras questões, que tem a ver muito com o estilo do Christopher Nolan, mas como o vídeo não é de Dunkirk... Sim, a gente discute isso em outro momento. Não, inclusive eu acho que a essência do filme de guerra deveria ser antimilitarista. Com porque certeza. Eu acho que ninguém tá numa guerra porque quer, ou pelo prazer de matar. Olha, você pode desenvolver essas coisas, enfim, eu acho que tem coisas psicológicas nisso, mas você tá lá por alguma coisa que você quer conquistar, mas você não resolve por formas diplomáticas, pela conversa, então você vai por exemplo, mais sombrio. Se você conversar com um norte-americano, né, um estadunidense, eu acho que a percepção seria diferente, porque desde pequeno já é condicionado a achar a guerra algo muito bom, essa coisa dessa conquista norte-americana, né, esse pensamento imperialista que eles têm. E isso se reflete muito nos filmes. Você pegar um Clint Eastwood da vida, ele, sei lá, os filmes dele enaltecem, né? Deixam lá em cima a guerra, né? O estadunidense foi formado a partir de guerras, tanto contra os indígenas, depois com outros povos, para soberania americana, mas se você for pegar, por exemplo, na década de 60, quando você tem um esclarecimento de movimentos civis e antimilitarista contra a guerra do Vietnã, você tem uma mudança que inclusive veio o Apocalipse Now depois, mais pra frente. Platum, com o próprio Oliver Stone. Mas eu acho que os filmes eles refletem os hábitos de cada época. Então hoje há essa coisa da guerra com Trump aí, de muitos norte-americanos acharem isso bom. Eu acho que pra mim, se o filme já começa assim, já começou... Não, com certeza. Hoje eu não suporto ver filme de guerra norte-americano. Assim, é claro que tem Apocalipse Now, Platum, que são obras pra mim. Mas você pega esses filmes novos aí, eu não consigo ver, não dá, assim, não dá. Não, então só pra concluir toda essa discussão e voltar pro filme, né? Eu acho que tem uma metáfora muito interessante naquele container que os combatentes estão, enfim, moram, dormem, que
a todo momento eles estão falando que aquele container tá cada vez mais afundando, Sim, afundando, e eles calculam, né? Eles jogam aquela latinha calculando o tempo. Então eles veem que o container tá cada vez mais afundando, mas mesmo assim ninguém faz nada para reparar. É como se fosse uma tragédia anunciada, mas em nenhum momento alguém vai mexer os palitinhos para resolver. São sutilezas visuais ali que resolvem todos os problemas e não precisam de diálogos enormes, enfim, para explicar. E outra sutileza visual, agora voltando nisso aí que você falou dos quadros, você tinha falado que era uma coisa meio abstrata. Sim. Eu diria até meio que grande quadro. Ele vai para um infinito, assim, uma massa que você não consegue entender o que vem depois disso. Eu acho que o filme ele tem vários outros planos desses, então tem um plano lá, de repente, que entra um lago gigante com uma florestinha no meio e uma névoa que vai para o infinito, ou talvez um outro momento que um carro passa da cancela, no segundo ato, né? E aí ele vai sumindo, as lamparinas dele vão sumindo pela estrada até o infinito. São sempre infinitos que vão para uma massa assim, que é indescritível, você não sabe o que tem do outro lado. Então eu acho que tudo isso conversa muito com essa guerra, né? Porque você sempre começa a guerra, vai prejudicando a vida de várias pessoas, só que você nunca vê um fim para esse conflito. Em outras palavras, podia ser meio que um grande niilismo, né? Um pessimismo que não tem volta. Como eu tinha falado lá atrás, esse filme não tem uma estrutura muito clássica, né? Porque as coisas vão acontecendo meio que não linearmente. Ou talvez clássica demais, ou né? clássica... que nem a gente comentou. Ou talvez clássica demais, mas o legal é que todos os pontos narrativos que ele coloca nesse filme, ele resgata lá na frente. Então, um simples dromedário que passa por uma cancela, lá na frente ele vai ganhar proporções aí muito maiores e vai definir muita coisa dentro do filme. E você vê justamente essa alienação da guerra, porque, por exemplo, o que seria o certo para uma pessoa morrer ou qualquer coisa que fosse? Por Tiros, bombas, do lado inimigo, mas não, são granadas. Elementos, exatamente, são elementos muito pequenos que vão causando as várias mortes desse filme. Então eu acho que por esse e outros motivos eu vejo esse filme como bastante delicado. Eu diria que o terceiro ato, ele sai um pouco dessa discussão da guerra, ele vai para um drama familiar, ele cai mais um melodrama. Pô, mas eu acho que ainda assim não é um melodrama exagerado. Assim, acho que ele faz isso com mesura. Eu acho que isso é interessante também, porque além de você fazer uma crítica à guerra, você mais uma vez mostra o que ela causa dentro de uma família. As fissuras e os buracos que ela causa, que às vezes não tem mais reparação. É bonito, assim. Eu acho que é bonito porque você vê uma nova esperança de alguma forma, mas eu acho que acaba meio que dando um tom agridoce para essa crítica da guerra, sabe? Sabe por que eu acho que não? Porque a forma como ele termina, ele volta tudo e mostra, olha, apesar disso, isso daqui ainda está dentro do que a guerra pode nos causar. Então, me agradou bastante. Ou então, só antes da gente se despedir, eu queria fazer um pedido. Acompanha a gente lá no Instagram que a gente... Acompanha, poxa. A gente faz várias coisas. A gente costuma sempre dar uns noticiários do que está acontecendo de festival, de mostra, exposição aqui em São Paulo. Já que o Nathan tá pedindo, então vamos lá. Vou pedir também. Dá um like nesse vídeo. Dá um like nos outros, assiste os outros, se inscreve no canal. Por que não? Por que não? Veja aqui esses dois rostinhos. E até a próxima, gente. Até a próxima. Beijos. Falou!